O principal agora é esse aqui, sobre o Papa. Eles realmente tiram a subordinação a uma cabeça única na igreja. Diz que no começo da igreja as coisas eram decididas em comum pela sentença de muitos, entre si. São palavrinhas de um lado ou do outro. Entre si, pela sentença de muitos. E também, quando faziam ordenações, chamavam muitos bispos para isso. Tiraram o poder de jurisdição verdadeira, como diz o Concílio Vaticano I, e tiraram o poder de ordens. Se os senhores pegarem dois documentos do Vaticano I e compararem com essas doutrinas do Vaticano II, é a destruição total da igreja. O que eles chamam de Romano Pontífice é a cabeça do colégio do representante do povo. É como a cabeça do chefe lá da Câmara dos Deputados do Brasil. É como a cabeça da ONU, representante dos parlamentos. A mesmíssima coisa. O poder vem do homem. A maçonaria diz isso. Tirou o poder vem de Deus. Aquela encíclica Notre Charge Apostolique que vocês têm, São Pio X, vocês devem ter visto como ele refuta isso. O poder não vem do homem. Jean-Marc Sagnier pregava isso há mais de 100 anos atrás. É a mesma doutrina que vem desde a Revolução Francesa até agora. O que aconteceu no Vaticano II não foi de uma hora para outra. Isso vem de um planejamento de séculos. Vem de um plano da maçonaria escrito em 1819, na Itália, que foi pego pela polícia italiana. Eles usam um pseudônimo. O chefe lá chamava-se Nubius. Mas a polícia, o Estado Pontifício era grande naquela época, pegou esse documento e deu para um escritor francês chamado Crétinot Joly. Em 1854, mais ou menos, ele publicou na França, sem dar o nome, que ele tinha sido também maçom. E esse plano diz isso. Nós queremos, em vez de fazer uma revolução mundial como a Revolução Francesa, é muito mais útil para nós um dedo dentro do Vaticano, o dedo supremo do Vaticano. Os homens caminharão com a cruz, mas sob a nossa bandeira. O plano deles é esse. Os católicos caminharão sobre a cruz, acreditando estar seguindo a Cristo, mas estarão sendo regidos por nós. E o senhor João Cali, que foi depois sucessor de Pio XII, consta pela história que ele foi da maçonaria da Bulgária. Tem fotografia dele, já publiquei no outro lado aí, recebendo o barrete de cardinalício dele em Paris, do presidente da França, Vincent Auriol, rodeado de maçons. E assim que ele começou, o pontificado dele, começou a pregar liberdade, igualdade, fraternidade, direitos do homem. Mais ou menos timamente. A liberdade para buscar a verdade. Existe uma liberdade lícita, verdadeira, mas não de um modo agnóstico. A liberdade para o bem existe, não para o mal. Nós podemos buscar a verdade, mas não matando. Mas não identificando o erro. Não defendendo o direito de não seguir a verdade. Pio XII já dizia na locução dele chamada Sirius, de nenhum modo, nunca foi lícito, nunca será lícito. Nunca foi, nunca será lícito defender esse direito. Isso nunca houve dúvida na Igreja Católica em todos os séculos, nem pode haver. E a prova disso são os mártires que morreram, deram seu sangue pela verdadeira religiosa. E vem o seu Paulo VI e diz, os mártires de Uganda são iguais aos nossos mártires. Como se fossem os criminosos fossem iguais aos santos. Sem discriminação, eles querem igualdade jurídica entre a verdadeira religião e a falsa, está escrito no concílio. Sem discriminação por razões religiosas. Isto é, as razões religiosas são afastadas como se não valesse nada. Veja a imensidão dessa coisa que está por trás. E quem não refletir vai ser enganado.
Essas boas senhoras que vão à missa não são hereges, porque elas estão ainda de boa fé, e não, se mostrasse isso tudo para ela, 1, 2, 3 vezes, ela não quisesse, daí ela já tem uma culpa maior. Mas se ninguém mostrou para elas, elas ainda são errantes simples. A gente pode errar de boa fé. São Pedro errou de boa fé, mas não é herege. São Paulo corrigiu São Pedro, porque ele não andava retamente para o caminho da verdade, da carta aos Gálatas. Mas ele não é herege. Agora, se ele foi avisado, São Paulo mesmo diz para Tito, depois de 1 ou 2 correções, evita o homem herético, sabendo que ele peca, que ele é subversivo, que ele já está condenado por Deus. Se ele for avisado, você está no erro, e você deve sair do erro para a verdade. E ele vai. E em outro lugar, Cristo diz, quem não ouvir a igreja, seja para ti como um pagão. Ele separa o pagão. Todos são filhos de Deus, mas aqueles pagãos não querem ser filhos de Deus. O Concílio de Florença diz, os pagãos, os hereges, os judeus, os cismáticos não se salvam. Não se salvam, primeiro pelo pecado original, que ele tem a mente, estão nas trevas, são filhos das trevas. Os que nós, pelo batismo, pela fé em Cristo, somos filhos da luz. Não é a mesma coisa acreditar e não acreditar em Cristo. Não é a mesma coisa ser batizado e não ser batizado. E o Concílio de Florença diz, eles não se salvam, ainda que derramem o seu sangue pelo nome de Cristo. Todas as obras de piedade deles são nulas, porque eles não têm a fé em Jesus Cristo. E São Paulo diz, quem trouxer outra doutrina, além do que eu preguei, seja condenado. Quem não ama Jesus Cristo, seja condenado. São Paulo diz isso. Então, essa é a doutrina de 2000 anos, de 260 papas e de 20 concílios da igreja. Houve concílios condenados. No tempo lá do concílio de Calcedônia, antes de Honório, quiseram botar a igualdade da sede de Constantinopla igual a de Roma. Foi vetada lá no concílio. Depois de Honório, em 649, um concílio lá do imperador Constantino II, chamado Concílio de Trento, não foi aprovado por a Santa Sé, porque ele tinha uns 46 artigos, que ele nivelava o poder da sede de Constantinopla, onde estava o imperador, onde de Roma, onde estava o Papa. Depois, no tempo do arianismo, houve Concílio de Rímini, de Seleucus, foram condenados. Houve depois, no tempo do Concílio de Constança, lá por 1300, não sei quantos, Concílio de Basileia, que teve essa doutrina, o concílio é superior ao Papa, o Papa deve obediência ao concílio. É o que fazem hoje. Não foi condenado, Eugênio IV condenou. O teólogo do Papa Eugênio IV, chamado Torquemada, foi lá, fez uma oração por esse concílio e disse, o Papa não é uma parte do concílio, ele está acima do concílio, ele sozinho tem a totalidade do poder. Eles querem botar o Papa como uma parte de um colégio de iguais. Ele não é igual ao outro no poder de jurisdição, ele é superior ao outro. Eles querem tirar a autoridade de Deus e deixar a autoridade do homem tudo igual. Se eu tirar Deus, enquanto criaturas humanas, nós somos iguais. Se nós não botamos a superioridade do poder de Deus coativa sobre o homem, nós não obedecemos aos mandamentos de Deus. Lutero queria tirar os mandamentos de Deus. Eles querem tirar a autoridade da sede de São Pedro para definir doutrinas chamadas dogmáticas, impor mandamentos, impor uma ordem e punir os maus. São Paulo diz, se não quiser temer os maus, faça o bem. Vai ter o louvor da autoridade. Quem não quiser ter medo, faça o bem. Será livre, ninguém vai condenar você por fazer o bem. Mas se fizer do mal, temei. Porque não é sem razão que o ministro de Deus leva a espada.